Vamos agora continuar a parte teórica de parágrafo, mas agora trabalhando o espaçamento e o recuo, tá? É importante saber, aqui já tem espaçamento, vou tirar. É importante saber que isso aqui é um parágrafo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, ok? Como é que eu faço para selecionar um parágrafo inteiro? Bom, se eu clicar duas vezes, eu seleciono a palavra aqui onde o mouse está. Se eu clicar três vezes, eu seleciono a frase, certo? A frase é tudo que começa no início do... a frase sempre termina por três sinais de pontuação. O ponto, ou exclamação, ou interrogação, tá? Aqui ele encontrou um ponto aqui, então essa frase aqui, isso aqui é uma frase. Então cliquei três vezes, ok? Selecionei a frase. Se eu clicar quatro vezes seguida, eu seleciono todas as frases, ou seja, todo o parágrafo inteiro, todas as frases do parágrafo. Certo? Então, clicando duas vezes uma única palavra, três vezes é uma frase, ó, ok? E quatro vezes seguida é o parágrafo inteiro. Bom, isso é como selecionar. Mas aqui eu tenho, vamos ver aqui, apertando aqui no caracteres não imprimidos, vamos ter ciência dos parágrafos que existem, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dar um espaço acima ou abaixo do parágrafo onde eu estou. Se eu der um espaço acima, olha, perceba que aqui surgiu um espaço em branco. Na verdade, é um espaço acima do parágrafo onde eu estou. Qual é o tamanho desse espaço? 0,50 centímetros. Posso aumentar o tanto que eu quiser. Ele vai até 10, se não me engano, ou é 9, o máximo. Ele tem um máximo aqui, 10. Tá? Ele tem um máximo, ele não passa de 10. Tá? Vamos voltar aqui. Tá? Eu vou dar um espaço abaixo do parágrafo, tá? Se eu estivesse no terceiro parágrafo, se eu estivesse nesse parágrafo aqui, bom, se eu mexesse em espaçamento acima e abaixo, seria acima, abaixo do parágrafo onde eu estou, ok? Agora imagine o seguinte, imagine que reflexão de comportamento, tá? É um título, e aqui é o corpo do texto, tá? Então, o título, eu poderia dar um espaço abaixo dele, para separar do corpo do texto. Poderia dar um espaço de uma linha, sem precisar dar Enter, sem criar um parágrafo em branco. Posso dar mais do que uma linha, ou posso dar um espaço pequeno, só para diferenciar, só para... Tá? Então, aqui eu separei o meu título, que está aqui em negrito, do meu texto, ok? Agora imagina o seguinte, o meu corpo, meu texto aqui de reflexões do comportamento tem vários parágrafos. Então vamos entender aqui esses outros recuos. Recuo antes do texto. Ele vai pegar, vai dar um espaço antes do texto, antes do começo do texto, dos parágrafos que no caso estão selecionados. Então ele deu esse espaço aqui, um espaço de 0,90. Tá? Recuo depois do texto. Bom, assim como existe o antes do texto, também existe o depois do texto. Então ele vai aqui dar um espaço, tá? Vou botar aqui, ele vai dar um espaço depois do texto. Então ele dá um espaço daqui para cá. Então o parágrafo também pode ser recuado, pode ter um espaço. É como se fosse numa página. Como se fosse as margens de uma página. Aqui é a margem direita, a esquerda, né? E esse aqui, vou selecionar aqui, é o recuo de primeira linha. É como se fosse um recuo antes do texto, mas só que só na primeira linha. Ó, só na primeira linha. Como esses parágrafos só tem duas linhas, é só... Agora vamos procurar um parágrafo que tenha, ó, esse parágrafo aqui tem mais de duas linhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um recuo
antes do texto, para deixar esse espaço. Vamos também deixar, vou deixar justificado. Vamos também deixar um espaço depois do texto, esse espaço aqui. Tá? E além disso, vamos colocar um recuo de primeira linha. Vai dar um espaço desse lado, mas só na primeira linha. Ó. Ele deu um espaço, só dá um espaço na primeira linha, de 1,60. Só na primeira linha. Então, recuo e espaçamentos é isso. A gente dá um espaço nos parágrafos. Valeu, obrigado.